Olá pessoal, hoje eu vou falar de um tema muito interessante que afeta inclusive a vida de milhões de brasileiros e a atuação policial, principalmente no final de semana ou em datas festivas em que a polícia é acionada em razão do descumprimento e de um acordo judicial ou de uma decisão judicial. Estou falando do quê? Da guarda de crianças, né? Às vezes o casal ali divorcia ou então tem um filho fora do casamento e é fixado judicialmente um acordo judicial ou decisão judicial à guarda, né? Estipulando que determinados dias ficarão com os pais, com determinados dias a criança fica com o pai, determinados dias fica com a mãe e por aí vai, certo? Nessas situações de descumprimento, né, o que deve ser feito? Nós vamos falar que é possível a responsabilização em 4 esferas, mas que fique muito claro que os casais, o pai e mãe tem sempre que pensar no que é melhor para a criança. São pessoas de desenvolvimento, tem que ter todo um apoio, um cuidado, né, do pai, da mãe e do Estado, certo? E de todas as pessoas. Então são pessoas que merecem ter todo o carinho e amor, né? E ter a presença do pai e da mãe é muito importante para o desenvolvimento de qualquer criança, né? É muito importante. E eu sou juiz da vara de família, eu vejo no dia a dia, né? Na maioria das vezes em que há divórcio, o casal termina, que a criança ela fica com a mãe, mas há muitos casos também que a criança fica com quem? Com o pai. Então assim, não é somente com a mãe, né? Há muitos casos que ficam com o pai, né? Na maioria das vezes é em razão de um acordo judicial, tá? Então assim, o que fazer nesses casos, né? Em que chega ali um domingão, o Copom lança na rede, ó, atenção aí, viatura, nós temos aí situação de desacordo aí, que o pai tem o direito de ficar com a criança e tá alegando, tá com a decisão judicial, ou a mãe, tô falando pai ou mãe aleatoriamente aqui, tá, gente? E não há esse cumprimento, tá? Então, o que fazer nessa situação, né? Que a pessoa vai lá domingo de manhã ou domingo à tarde buscar a criança e a mãe ou o pai não quer entregar. Então, é possível haver responsabilidade em 4 esferas: administrativa, civil, processual civil e criminal. Na esfera administrativa, o fato deve ser comunicado ao Ministério Público e ao Conselho Tutelar, pois estes possuem legitimidade para dar início aí a um procedimento que vai resultar numa penalidade administrativa, por infração de normas do ECA, como o artigo 249 do ECA, que trata aí de descumprimento doloso ou culposo dos deveres inerentes ao poder familiar. E tem como consequência a fixação de multa. Então, uma consequência é essa aí, administrativa. Então, o que a polícia pode fazer, ou os próprios pais, comunicar aí, o pai ou a mãe, comunicar o fato ao Ministério Público e ao Conselho Tutelar para dar início a esse procedimento administrativo. Uma outra consequência, esfera civil, né, também, né, comunicação do fato ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público e, inclusive, ao juiz competente. Por quê? Porque pode estar havendo uma alienação parental. E a alienação parental restringiu o acesso do pai ou da mãe, né, isso aí causa prejuízos para a criança, né, esse acesso tem que ser facilitado, né. Inclusive, eu conheço casais que se divorciaram, né, que são casais tão evoluídos que eles mantêm um contato no dia a dia ali, se encontram para almoçar, ou fazem uma festa de um ano, fazem uma festa só, e vão estar sempre ali encontrando, né, durante o dia a dia para lidarem aí com, para ajudar no desenvolvimento da criança, porque é muito importante para a criança ter esse convívio ali do pai e da mãe, né, no dia a dia. Então, às vezes, o pai e a mãe não pode tá presente todos os dias, é óbvio que não vão estar porque são divorciados, separados, mas nada impede que o pai e a mãe vá buscar na escola, alternem, dia tal você busca, dia tal eu busco, olha, almoça com a criança hoje, à noite eu janto. Então assim, essa presença constante do pai e da mãe é muito importante para a criança, tá? E na esfera civil, se houver restrições, né, ao direito de visita ou ao direito de guarda de um dos pais, do pai ou da mãe, pode haver aí a responsabilização por alienação parental e resultar inclusive na inversão da guarda, imposição de advertência e outras medidas, tá? Na seara civil pode haver inclusive dano moral e dano material. Imagina a hipótese em que o pai ou a mãe programou uma viagem, né, há anos falando aquilo com a criança, nós vamos para Disney, papai aqui, o pai fez uma programação financeira de anos, juntando dinheiro para levar a criança para Disney, o filho para Disney, aí chega no dia de buscar a criança para viajar, a mãe ou o pai não deixa, não entrega a criança, né, aí muito claro na minha avaliação, dano material e dano moral. Então, se não conseguir viajar em razão disso, quem não deixou vai ter que pagar aí o dano material da passagem aérea, do hotel, do ingresso já na Disney, tivesse sido adquirido e etc, tá? Então, assim,
tudo isso, né, pode acontecer e há essa responsabilização civil, inclusive dano moral, né, causado para mim presumidamente na criança, que criou aquela expectativa da criança de viajar com o pai, de aproveitar uma praia, de aproveitar a Disney, né? Então, assim, isso pode causar essas consequências também. Na esfera processual civil, pode haver a imposição de multa, tá? Então, assim, é muito possível que, se o juiz tiver fixado na decisão judicial, né, a imposição de multa previamente, isso pode ser cobrado judicialmente aí da parte que descumpriu, tá? As extraentes, tá? Agora, se não tiver sido estipulado previamente, tem que comunicar ao juiz aí, né, para pedir ao juízo que ele estimula a multa. Então, é muito importante que sempre que fizer um acordo judicial, que a parte já deixe estipulado ali, que já peça, né, para estipular no acordo judicial a fixação de multa. Inclusive, é possível a condenação por litigância de má-fé, artigo 536, parágrafo 3º do CPC, tá certo? E uma última consequência, aquela que às vezes está mais querendo ouvir, em relação à esfera criminal. Nesse caso, né, eu tenho um entendimento que é um entendimento, me parece, minoritário, que é possível responsabilização criminal sim, tá? Quais são os entendimentos que existem? Há crime nessa situação, né, em que o pai ou a mãe descumbre o acordo judicial de visita, de guarda? Há crime, né? Primeiro ponto, se essa decisão judicial se decorrer de um fato que caracterizou violência doméstica e familiar contra a mulher, sim, artigo 24A da Lei Maria da Penha, não tem dúvidas quanto a isso. Mas em outra situação, né, que não há violência, que não decorreu de uma imposição de guarda ali, de restrição de visitas em razão de violência doméstica e familiar contra a mulher. Lembrando que nesse caso, somente a mulher pode ser vítima, tá? Somente a mulher pode ser vítima e o autor pode ser uma mulher. Nesse caso, né, aí tem 3 entendimentos. O primeiro deles fala que configura o artigo 359 do Código Penal, que consiste em exercer função ou atividade que foi, por decisão judicial, suspenso ou privado, né? No caso de restrição de visitas ali, estipulação de visitas, eu entendo que não há esse crime. Por quê? Porque há elementos especializantes desse crime do artigo 359. Veja bem, a pessoa ela está restringida de exercer direito, atividade ou munus que foi suspenso ou privado por decisão judicial. O crime de desobediência é mais amplo. E no caso de visitas, você não está suspenso nem privado. Você está com o seu direito restringido. Razão pela qual eu entendo que vai no artigo 330, que é um tipo penal, inclusive, subsidiário, né? Os pais possuem direito de visita e permanência com o filho, né? Ocorre que quando há uma decisão judicial que imponha as condições para visitar e permanecer com o filho, não há suspensão ou privação do exercício do direito de visita, mas somente uma restrição. Razão pela qual, na minha avaliação, configura o artigo 330. Mas aí quem é contra, fala que não é crime, fala o seguinte: olha, no direito penal, o direito penal deve ser interpretado de forma subsidiária, a última ratio. Se há outras providências para a hipótese de descumprimento da decisão judicial nesse caso, como o artigo 249 do ECA, né, como a imposição de multa, não há que se falar em crime, né? Inclusive é possível a inversão aí da guarda, não há que se falar em crime porque tem outras medidas. Ok, mas o próprio CPC, no artigo 536, parágrafo 3º, ele prevê que aquele que descumpriu uma ordem judicial, ele pode ser responsabilizado criminalmente, ele pode ser responsabilizado por desobediência. O tipo penal é muito claro, 536, parágrafo 3º. Tá? Então, se a própria lei ressalvou, destacou essa possibilidade, para mim está muito claro a possibilidade de se praticar o crime de desobediência. Tá? Há uma decisão judicial que resguarda o direito de um dos pais ficar naquele momento com a criança ou adolescente. Então, a eventual ordem, né, do policial, né, para que a criança seja entregue para o pai ou a mãe no dia, é uma ordem legal, tá? E essa ordem legal, na minha avaliação, pode configurar também o seu descumprimento, pode caracterizar o crime de desobediência, tá? Mas tem decisão do STJ, né, que fala o seguinte, que o descumprimento, né, a ordem judicial, como por exemplo um policial ou uma autoridade ou um servidor público se amparar numa ordem judicial para dar uma ordem, não caracteriza o crime de desobediência. Por quê? Porque o tipo penal do artigo 330 diz que para caracterização deve haver o descumprimento de uma ordem legal, ou seja, uma ordem que deriva de lei e não de uma ordem judicial. Tem esse entendimento do STJ, o qual eu não concordo. Por quê? Porque a ordem judicial, ela se baseia em quê? Na lei, né? Consequentemente, a ordem judicial é uma ordem legal. Ordem legal em sentido amplo, tá? Então, assim, eu não concordo com esse entendimento, mas saibam desse entendimento do STJ, tá? Fato é que nessas situações, né, de descumprimento, é muito importante que o policial tenha cautela. Por quê? Para não gerar traumas e transtornos na criança.
certo? Então, as crianças são pessoas em desenvolvimento, que tem que ter todo um acolhimento e proteção do Estado, tá? Então, assim, muito cuidado, né? Qual seja a posição que o policial vai adotar na ocorrência, se vai conduzir por desobediência, né? Se vai mandar entregar a criança na hora. Esse procedimento operacional padrão que as instituições policiais têm, né, admite várias saídas para essas situações, tá? Admite várias saídas. Então, assim, muito cuidado nessa situação, porque o policial, ele tem que ter muita cautela para não causar traumas na criança, beleza? Agora, muitas polícias já lavram o TCO. Então, se a polícia conseguir lavrar o TCO no local dos fatos, pelo artigo 330, melhor ainda, porque não tem nem que conduzir, né, os autores para a delegacia e não vai gerar aquele transtorno, aquele constrangimento de colocar na viatura na presença de uma criança, né? Então, lavra o TCO ali, a criança não vai nem saber o que está acontecendo, olha, comparecer à justiça, dia tal, ponto final. Tá certo? Então, na melhor das hipóteses, lavrar o TCO no local dos fatos, se a instituição policial militar assim proceder, tá? Agora também, com essas divergências doutrinárias aí, né, o que fazer ali no local dos fatos, né? Vai depender aí do entendimento institucional a respeito desse fato. O fato não é passivo, o fato é polêmico, tá? Mas saibam da possibilidade de catalisar o artigo 330, né? Bem como o fato de não ser fato típico. Tá? Pesquisando na doutrina, na jurisprudência, o fato é bem controverso. A jurisprudência, achei vários julgados que falam que é crime, vários julgados que falam que não é crime. Parece que prevalece não ser crime, tá bem? Ah, mas se o policial entender que é desobediência, lavrar o TCO, conduzir na hora. Há crime? Não, de forma alguma. Por quê? Porque a lei de abuso de autoridade, ela diz que não há crime na ausência de dolo e quando o fato decorrer, a interpretação da lei decorrer de divergências, né? E esse fato, ele é muito divergente, tá certo? Então, assim, no final das contas, policial, você foi acionado ali domingão, eu já trabalhei muito tempo na rua, era acionado, né? Aí o que fazer? Orientar, explicar as consequências aí administrativas, cíveis, processuais civis e criminais. Inclusive fala da alienação parental, da questão da preservação da criança, tá? Então, assim, procurar e preservar sempre a criança, beleza? Então, assim, muito cuidado, né? Vocês podem atuar nessas ocorrências, né? Tem liberdade de forma fundamentada para adotar a melhor postura dentro do que eu falei aqui para vocês, tá? Mas sempre tomem cuidado, sempre preservem a criança, tá? Por muitas vezes eu vejo em audiência, eu sou juiz em vara de família, titular em vara de família, o pai ou a mãe querendo jogar a criança contra um dos outros. Isso só atrapalha o desenvolvimento do seu filho, da criança. Não façam isso, tá? Por mais que termine o relacionamento, fique rancor, né? A linha entre o amor e o ódio nessas situações, às vezes, é muito tênue, né? Ao mesmo tempo que se fala que se ama, essa linha tênue se arrebenta e deixa de amar assim e passa a ter aí muita repulsa ao outro, né? Mas ainda assim, né? Não fale mal dele para as crianças, né? Preservem, né, a criação do seu filho. Pai e mãe que fica falando mal do outro para a criança está estragando está atrapalhando o próprio desenvolvimento da criança, tá bom? Você só está prejudicando o seu próprio filho. Então é isso aí, tá? Muito legal aí essa dica para vocês. Estou à disposição. Se tiver alguma dúvida, pergunte aqui embaixo, né, que eu vou responder. Um grande abraço e até a próxima.